Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui com meu amigo Rodrigo Capobianco. A gente vai falar sobre espiritualidade, mas o mais legal hoje é trazer essa pessoa especial. Por quê? Porque além de advogado, ele é professor, ele é escritor, ele é empresário, ele é espírita desde sempre, mas começou a ter mais a prática a partir de 1990, né? Por que eu quero conversar com o Rodrigo? Porque ele é um homem que eu admiro, é um pai de família, é uma pessoa legal. Então, assim, eu estou sempre em busca de entender a espiritualidade do mundo e das pessoas. O Rodrigo, para mim, ele é um modelo de pessoa, de pai, de marido. E em tempos de transição da Terra, esse tipo de pessoa está em extinção. Mas eu acho que está virando moda de novo as pessoas buscarem esse lado familiar, esse lado espiritual. E o Rodrigo, ele é uma pessoa excelente para falar. Ele pode falar como advogado, ele pode falar como professor, ele pode falar como escritor, e ele pode falar como empresário. Então, Rodrigo, seja bem-vindo aqui. Eu queria que você se apresentasse, me corrigisse se eu falei alguma bobagem. Oi, Ariel. Olha, você não sabe a felicidade que eu tenho de estar aqui, porque a gente fez o nosso primeiro podcast, eu te entrevistei para apresentar, e hoje você está dominando esse podcast aqui completamente, passou tantas pessoas bacanas já por aqui, outras tantas que virão, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de falar um pouquinho aí de advocacia, espiritualidade, magistério, espiritualidade, escrita espiritualidade. Então estamos aí, vamos conversar. Então vamos separar assim por parte. Vamos começar em 95, foi quando você se formou e começou a exercer o trabalho de advogado. Mais uma pergunta nessa fase. Ser advogado é espiritual também? Faz parte? Ou você acha que não tem a ver? Depende de quem é o advogado. Certo. Nós vemos aí na classe de advogados muitas pessoas que têm... Não, eu digo no seu caso. No meu caso. No seu caso. No meu caso é totalmente espiritual, na minha visão. Para mim a advocacia é um sacerdócio, ela é um compromisso acima de tudo. No começo da advocacia, eu comecei em 1995, eu trabalhava com todas as áreas do direito, todas que eram possíveis, né? As coisas iam chegando e a gente tinha que tentar entender como as coisas funcionavam. E aí eu sempre fui um aficionado pela área criminal e passei a ser um advogado criminalista e um advogado de defesa. Um advogado de defesa, principalmente. Claro que eu defendo às vezes vítimas, né? Mas geralmente eu defendo as pessoas que estão em confronto com a lei, vamos dizer. E é um sacerdócio. Eu percebo que às vezes o advogado é a última pessoa que está do lado daquele sujeito que está em confronto com a lei, e eu sinto essa necessidade de estar nesse lugar. E nesse caso, quando você tem que defender uma pessoa, que vamos supor que você, com a sua espiritualidade, com a sua forma e o seu caráter e a sua ética, você não concorda muito. Isso é um sacrifício para você? Sim. Por 10 anos eu fiz advocacia dativa. O que é isso? Eu era nomeado pela justiça para defender quem não tinha condições de ter advogado. E eu nunca tive problema em defender pessoas, às vezes, que tinham folhas corridas enormes e já tinham praticado outras coisas, porque eu fazia sempre uma análise bastante criteriosa do processo para entender como é que era o processo, porque às vezes havia muitos exageros, e eu tentava defender e sempre trabalhando com a verdade do meu cliente para comigo. Teve um caso que eu recusei. Até hoje, eu tenho 30 anos de advocacia, teve um caso que eu recusei.
E aí eu parei de ser advogado dativo, porque eu vi que estava muito difícil para mim. Era um caso de um rapaz que tinha matado um outro rapaz, e esse menino, ele se mostrava muito maldoso, ele não tinha nenhum arrependimento, ele escarnecia sobre a pessoa que tinha morrido, ele tinha matado por inveja, sabe? E eu me senti muito mal ali, e eu não tinha condições de defender. Era um cliente normal Não. ou era um psicopata? Então, ele foi nomeado, eu fui nomeado para defendê-lo, eu não o conhecia, e aí eu conheci em audiência, nessas conversas e tal, e me parecia realmente... Eu não consegui me aprofundar com ele, porque como ele não era um cliente de ir no escritório, tudo, então eu só o conheci nessa condição. E talvez até tenha sido uma falha minha, de repente eu entender um pouquinho mais a pessoa, mas houve um confronto energético ali muito grande, aí eu não consegui seguir. Nessa questão de entender a pessoa, o fato de você ser uma pessoa espírita, quando você olha para uma pessoa nesse nível desse rapaz, que não sente culpa, não sente nada, como é que é o teu olhar espiritual para isso? Você sente pena dessa pessoa de não ter alcance à sensibilidade espiritual? Eu acho que todas as pessoas têm o seu tempo. E mais cedo ou mais tarde as pessoas vão despertar. Não é? Então quando eu vejo uma pessoa assim completamente nublada, aquela assim adormecida mesmo, ou em si mesmada, vamos dizer, não é que eu fico com dó, eu acho muitas vezes um desperdício. Eu penso, pô, a pessoa está desperdiçando tanto potencial, poderia ser diferente, mas ao mesmo tempo eu acho que ela tem o seu momento, o seu despertar. Então eu tenho esse olhar. É porque dentro da solidariedade, quando a gente olha para uma pessoa que não consegue ter alcance a alguma coisa, nos dá a gente fica solidário, assim, né? Porque pessoas como você, e você tem algumas coisas parecidas comigo, às vezes a gente tem essa força de empatia, de olhar e de se colocar no lugar daquela pessoa, ainda que ela seja uma pessoa meio perdida, né? Sim. Isso nos comove muitas vezes. Você sente essa comoção algumas vezes? Muitas vezes. Porque a espiritualidade, e você é um espírita praticante que eu conheço e eu vejo e respeito muito, não dá uma certa tristeza quando as pessoas não conseguem ter a escuta para isso? Ah, dá. Eu fico absolutamente... E eu fico pensando, o mundo criminal, ele é muito difícil, né? Eu acho que ser advogado criminal é um processo muito difícil. Você diria que você começou em 95, em 98 você se tornou professor. Ser professor foi para fugir um pouco da audiência ou eu estou exagerando? Não. Na verdade, ser professor era sempre o meu primeiro anseio. Quando me formei, eu trabalhava no fórum, eu era concursado no fórum. Então eu tinha como mentores, entre aspas, juízes, promotores, eu conhecia o mundo do Estado. E eu queria ser um juiz, um promotor, porque eu via aquelas pessoas, via o respeito que elas recebiam, né? E era para eu até ter prestado um concurso público. Então, na verdade, eu podia ser advogado, eu podia ser promotor, eu podia ser juiz, podia ser delegado, mas sempre o meu anseio interno foi ser professor. Incrível isso, sempre pensei nisso. Eu pensava em uma carreira jurídica junto com a ideia de ser professor. E em 98, pouquinho depois de eu me formar, caiu no meu colo, quer dizer, não caiu no meu colo, são questões já programadas na minha ótica, mas surgiu uma oportunidade, alguém abriu as portas para mim para começar a dar aula, sendo que eu nunca tinha dado uma aula, já tinha dado palestra, uma coisa ou outra, mas aula não. E eu disse para a pessoa, olha, eu nunca dei aula. Não, mas eu confio em você, acho que você tem potencial, vai lá. E aí eu comecei a dar aula. E isso então me completou. E aí, seguindo a sua pergunta...
de uma possível fuga, não é uma fuga, mas assim, é um alívio quando você vai para o mundo do que deve ser, o mundo técnico, em que as coisas funcionam direitinho e que muitas vezes você, na prática, você não vê aquilo acontecer. E isso, na prática, você tem muitas frustrações que no mundo do magistério, ensinando o que é certo, você consegue suprir essas frustrações, muitas vezes, que você encontra na prática. É muito interessante, e eu acho que você acertou muito em ser professor, porque assim, como você sabe, eu atendo há muito tempo. Eu não sei se cabe aqui falar, mas eu atendo muito advogado. Muito. Não sei, os advogados eles gostam muito do meu tipo de trabalho, enfim. E você sempre foi uma referência para mim de advogado, porque a gente já se conhece há mais de 30 anos. Você já atendeu alunos meus, Exatamente. inclusive. E é isso que eu ia falar. É muito interessante que às vezes eu fazia uma citação de você, mas ele foi meu professor, ele foi meu professor. Então, assim, não é só uma vocação. Eu acho que você influenciou muitas pessoas, muitas pessoas. Eu assisti você fazendo um podcast aqui com uma aluna sua, uma ex-aluna sua, que estava falando sobre presidiários e tal. Foi uma entrevista belíssima que as pessoas deveriam procurar. Como era o nome dessa moça? Você lembra? A doutora Célia Nylander. Né? Ela é professora hoje em dia, né? Escritora, e foi minha aluna, é verdade. Eu aconselho todo mundo a procurar. Foi uma honra conhecê-la e foi um prazer ver essa maravilha de entrevista que o Rodrigo fez. É muito humano. Como eu sou espiritualista, eu vi tanta força, tanta luz espiritual naquela entrevista. Me chamou muita atenção, foi muito bacana aquilo. Mas voltando aqui para o lado professor, você vai continuar dando aula? O que você espera desse trabalho de professor? Então, já antes da pandemia a gente tinha muitas aulas online. Tinha as aulas presenciais e as aulas online começaram bem antes da pandemia. Depois da pandemia, as aulas online se tornaram assim 99% das aulas. Sim. Hoje, as aulas presenciais elas estão muito mais restritas à graduação, à faculdade. E as pós-graduações, que eu sou coordenador de pós-graduação, elas estão muito mais para o lado online. Então, desde a pandemia, que eu não tenho dado aula presencial, mas era uma rotina minha. Praticamente todos os dias, até de sábado, eu dava aulas. Hoje, elas são à distância, o que é um pouco diferente. Então mudou um pouco os aspectos desse meu trabalho enquanto professor. Eu gostaria de ter ainda aulas presenciais, mas as aulas online também eu alcanço pessoas do Brasil inteiro e até de fora do país, né? Então eu quero investir ainda cada vez mais nessas aulas online para poder passar as minhas ideias, né, para as pessoas à distância que for. Então, mas as suas ideias começaram em 2004, quando você começou a escrever e virou escritor. Então, como é que foi essa transição? Então, também sempre foi um anseio meu escrever, incrível, né? A gente nasce com essas características, né? Que a gente traz de outras esferas. Então, eu sempre quis escrever. Aí, num cursinho que eu dava aula, eu não era nem professor titular da minha área, tinha outros lá, mas aí eles quiseram criar uma apostila. E o professor titular não quis fazer a apostila porque não era pago, eles não iam pagar por aquilo. Então me perguntaram se eu queria fazer a apostila e já avisaram, mas nós não vamos pagar nada, mas vai ficar lá o seu nome. E como eu já tinha muitos materiais, eu falei assim, poxa, eu quero sim. Não vamos pagar, não tem problema, é uma satisfação os alunos lidarem com o meu material. E aí eu fiz essa apostila. Passado um ano, mais ou menos, uma editora, uma grande editora brasileira, criou uma coleção que era para se preparar para concursos e o exame da OAB. E essa editora foi procurar aquele curso para que o curso escrevesse um livro na minha área. Tinha muitas áreas, eram 10 livros, e escolheram exatamente a minha área. Então, as proprietárias lá do cursinho
honestamente, em vez de procurar o professor titular, me procurou. Falou assim, ó, como você tem aqui, tem isso, você não quer transformar a sua apostila em livro? Claro! E aí então abriu essa oportunidade e aí eu então consegui colocar as minhas teorias, as minhas teses, num livro de direito penal que foi o primeiro que eu escrevi em 2004. Sim. Esse livro, dali eu passei a ter um relacionamento com a editora e outras ideias, né? E hoje eu tenho mais de 10 livros jurídicos escritos. Esse primeiro livro foi o que mais vendeu, ele vendeu mais de 70 mil exemplares, né? E hoje o mercado editorial mudou muito, mas ali eu comecei a colocar as ideias jurídicas em pauta. E mais recentemente, eu, além das questões jurídicas, mas isso aqui a gente vai falar depois. Eu passei a me dedicar também à literatura, que sempre foi o meu anseio, eu me preparei para isso, então eu estou me aventurando na literatura, que é o que eu pretendo, nesse final de vida que eu pretendo mais me dedicar. Final não, só o começo. Vamos lá. Bom, então assim, só para a gente recapitular aqui. 95 você começou a trabalhar como advogado, 98 você se transformou em professor. E continuei advogado, sempre continuando. Sempre fazendo esse trabalho. Acumulando. Isso. E em 2004 você começou a escrever, né, essa apostila se transformou, e em 2015 você virou empresário. O que é isso? O que quer dizer um empresário? Como é que funcionou isso? Então, aí eu percebi uma necessidade de mercado, né, principalmente com as aulas online. Então eu fui buscar um sistema que pudesse fazer com que eu colocasse dentro de uma plataforma as minhas aulas. Então aí eu criei uma empresa chamada Aulas Planejadas, em 2015, né, que até precedeu a Hotmart. Hoje a Hotmart é muito famosa, né, por cursos que a gente faz online, mas o Aulas Planejadas criou um sistema todo de aulas online, que é o que nós temos até hoje, né? Esse sistema se desenvolveu em outras áreas. De lá para cá, além da empresa Aulas Planejadas, a gente criou a Top Media, que eu estou até aqui com a camiseta da Top Media, né? Marketing digital, para trabalhar com o marketing digital, com os podcasts que a gente tem feito, e mais recentemente eu criei o Leituras Planejadas, que é uma editora, então comecei a também, além de escrever livros, editar os livros meus e de outras pessoas também, né? Então por isso que eu estou nesse meio empresarial, vamos dizer. Antes da gente falar de literatura, eu queria que você colocasse, você é espírita desde sempre, mas em 1999, o que aconteceu? 1990. 90. Então, eu sou espírita de carteirinha, né? Porque quando eu era pequeno, os meus pais iam num centro espírita, muito precáriozinho, que tinha lá um mentor, que é um amor. E olha só que interessante que o mentor espiritual da casa era um padre. Olha que é o Padre Jorge. Um espírito de extrema luz, uma pessoa maravilhosa. E ele era um padre. E ele mesmo dizia, porque esse centro, quando eu era pequeno, os passes eram com defumador, então tinha algumas características. Ele mesmo falava, olha, mais à frente vocês não vão precisar disso. O passe não vai ser com defumador, tal, mas por enquanto ainda é necessário. Então a gente tomava um passe, hei de vencer, quebra-demanda, tinha isso, quando o negócio estava feio, né? E outras coisas mais. E aí foi passando. A médium que recebia o Padre Jorge, ela acabou falecendo, e naturalmente o centro se fechou. E isso eu era adolescente, teve um certo hiato ali. Eu estava saindo adolescente, entrando na fase adulta. E aí, o que aconteceu? A minha mãe ia num centro, né, no bairro do Tatuapé, eu morava na Penha, né, na zona leste de São Paulo, e ela ia no Tatuapé. Mas eu não me interessava, não ia, eu acreditava, sempre acreditei, mas não ia, não lia nada, tal. Até que eu me envolvi emocionalmente com uma mocinha que, assim,
não posso nem chamar de namorado, porque não foi um namoro, né? Mas ela tinha problemas com drogas. Ela tinha problema com drogas. E ali naquele momento eu senti que eu precisava me fortalecer para tentar ajudá-la. Dizem que as pessoas chegam no espiritismo pelo amor ou pela dor. Eu não cheguei... Nem pelo amor, nem pela dor. Eu acho que foi mais pelo amor, o amor que eu tinha àquela moça. Não assim, porque na verdade ela foi muito passageira na minha vida. Ela veio e foi embora e talvez um instrumento e não deixou saudades, vamos dizer assim, mas foi um instrumento para me trazer para o espiritismo. Aí em 1990 eu fui na casa lá que a minha mãe frequentava no Tatuapé. Só um parênteses. Quando você viu essa mocinha e você sentiu a necessidade de ajudá-la, né? E você foi para a espiritualidade para ajudá-la, você diria que ali, nesse momento, despertou em você essa necessidade de fazer o bem, essa necessidade de olhar para quem sofre e tentar, através da espiritualidade, trazer alguma coisa, ou não foi tão profundo ainda nesse momento? Eu acho assim, essa necessidade de ajudar, de estar próximo com as pessoas, eu acho que eu sempre tive. É um pouco natural. Minha. Mas eu senti uma necessidade muito grande de me fortalecer, de entender como as coisas funcionavam. Foi uma questão mais intelectual mesmo, né? Só que aí eu entrei numa mocidade espírita. Encontrei jovens tal, e encontrei pessoas maravilhosas. Depois, passou pouco tempo, eu me tornei dirigente, diretor dessa mocidade, que eu fiquei lá mais de 10 anos, conheci minha esposa lá, inclusive. E aí, a gente fazia muita atividade. A gente fazia visitas assistenciais uma vez por mês, a gente tinha muitas coisas, a gente fazia muita coisa bacana. E aí, então, essa necessidade de ajudar, de ter um olhar diferente, a mocidade me ensinou isso. Que né? beleza. Me ensinou muito. E ensinou o kardecismo mesmo, que a gente estudava, era uma coisa bastante séria, né? Assim, as manhãs de domingo a gente tinha os encontros e foi parte da minha formação. Quando você começou a entrar em contato com a palavra, com a leitura, com o Kardec, com a espiritualidade, isso te mudou a visão? Ou você acha que não teve tanta influência assim? Olha, era uma coisa tão natural quanto tomar água. Super natural. Então, alguns conceitos que eu encontrei lendo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o primeiro que eu li foi o Livro dos Médiuns, inclusive. Depois a gente estudou a Gênese, né? A gente foi estudando os livros, e alguns conceitos que eram difíceis para as pessoas, para mim era tão óbvio, tão natural, que eu posso imaginar, não sei, não tenho a menor ideia, mas eu posso imaginar que eu já tive contato em outra existência com a doutrina de alguma maneira. É impossível aquilo ser novo para mim. Um parênteses, de novo. Quando a gente vai em algum lugar, uma cidade nova, um país diferente, sim, e a gente chega, como isso já aconteceu com a sua esposa uma vez, chegar num determinado país, olhar e se emocionar porque teve a sensação que isso já aconteceu comigo também. Em relação ao kardecismo, em relação ao ser espírita, à espiritualidade, você acha que o fato de você ter a sensação de que já viveu isso em outra encarnação facilitou mais a sua entrega nessa doutrina? Porque se tornou assim, os conceitos, eles se tornaram, além de muito naturais, eles, para mim, eles soavam absolutamente lógicos, né? Uma questão racional, né? Consegue explicar muitas coisas que a gente não tinha explicação. As pessoas sempre perguntam, mas como é que Deus existe se ele possibilita que uma criança nasça com câncer ou que a pessoa viva na extrema pobreza? Se a gente se fixar nessa vida agora,
Isso não teria explicação, e Deus seria extremamente injusto de criar uma pessoa milionária e outra pobre, de uma pessoa com saúde e outra sem. Mas se a gente vê o leque maior, ampliado, a gente consegue explicações para a lei de causa e efeito, né? Então isso foi muito natural para mim. E só um detalhe, essa questão, uma vez eu vi um ator da Globo dar uma entrevista e dizer assim que ele nunca tinha ido para a Argentina, e quando ele foi pela primeira vez, ele foi na Praça de Maio. Eu adoro a Argentina, você também adora a Argentina, né? E quando ele foi para a Praça de Maio, ele caiu num pranto compulsivo. Depois o Chico Xavier disse a ele que ele teve uma vivência lá muito, muito emocionante. Isso ficou para mim, e enquanto adolescente, isso é uma informação da adolescência. Eu guardei isso. Eu nunca pensei em viajar na vida, tal, mas a vida me possibilitou muitas viagens, então eu já viajei mundo afora. E teve 2 lugares que eu chorei. Assim, foi uma emoção incontida para mim. Não é uma emoção de estar naquele lugar, mas uma emoção de, assim, de sentir o lugar, né? Que foi em Florença, na Itália. Assim, quando eu estava saindo, gozado, não foi quando eu cheguei na cidade, a gente visitou, passou alguns dias. Quando eu estava saindo, a gente pegou um táxi, e aí eu olhei e eu pensava assim comigo, por que eu estou indo embora de novo? Assim, mas eu preciso ir embora de novo. E eu comecei a chorar, pensando comigo, mas como ir embora de novo? Era a primeira vez que eu estava indo naquele lugar, muito emocionante. E um outro lugar que me emocionou muito foi Boston, nos Estados Unidos, né? Incrível, uma cidade assim aleatória, né? Que nem é uma cidade tão turística igual outras tantas cidades, mas quando eu tive lá, também me deu uma emoção incontida. Eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui. Isso é muito louco, né? Quando a gente passa por essas sensações, você não tem a sensação do privilégio que é a existência, de você Incrível. falar, o que eu estou fazendo nessa terra, para onde eu vou, que mais... Então você diria que toda essa busca maravilhosa que você está fazendo enquanto advogado, enquanto professor, enquanto escritor, enquanto empresário, tem tudo a ver com a espiritualidade, que no fundo tudo te leva para esse lugar? Tô tentando aproveitar, tô tentando crescer, tô tentando fazer alguma coisa, fazer valer esse tempo que a gente está passando por aqui, né? Essa sempre foi a minha ideia, de tentar crescer e ajudar as pessoas a crescerem também. Essa calma que você tem enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto profissional, enquanto advogado, eu sempre olho para você, eu consigo, por ser sensível, eu consigo perceber que há um vulcão dentro de você, mas ao mesmo tempo eu percebo que você tem um controle total sobre esse vulcão. Você diria que esse controle e essa paciência, essa tolerância, esse respeito que você tem por todos, você não distingue ninguém, você trata todo mundo muito perfeito, você diria que isso vem desse caminho espiritual e dessa fé que habita dentro do teu coração e do teu pensamento? Eu acho que o espiritismo me colocou nos eixos, né? Mas tem uma série de fatores, tem a questão familiar, tem muitas coisas envolvidas. Você ali. diria... Aí, você escreveu seus livros enquanto professor, Sim. Livros didáticos, livros sobre direito. Depois você fez um livro de poesia, você fez mais alguns livros. O de poesia eu já li, reli, já terminei, é lindo. O Pelo Espelho, que é um romance que você acabou de escrever e que é um livro que eu estou terminando de ler. Ele é um livro espírita, você diria? Eu diria que é um livro espiritualista. Né? Eu escrevi o Pelo Espelho tentando fazer uma imersão em nós mesmos, na nossa consciência. Né? Só uma curiosidade. Sim. Você tentou escrever um romance e virou uma coisa espiritual, ou você foi propositalmente para esse caminho? Fui propositadamente. O livro, né, Pelo Espelho,
Eu adoro essa capa, né? Que é o passarinho aqui olhando para ele próprio, né? Eu escrevi esse livro e localizei ele fora do Brasil. Eu não digo onde ele se passa, mas dá para se notar que ele é fora do Brasil pelas imagens que aparecem e também pelos personagens que têm nomes que não são habituais no Brasil. E por que eu fiz isso? E por que eu tentei localizar fora do Brasil? Porque eu tentei e tenho uma pretensão, sei lá, de que alguém de fora do Brasil leia este livro para fazer uma imersão na espiritualidade. Eu acredito que o Brasil é a pátria do Evangelho. Também. E acredito que aqui a gente tenha muitas vozes a se espelhar, mas eu vejo em outros países assim uma certa frieza para com a área da espiritualidade muitas vezes. E a minha pretensão, né, era que de alguma maneira tocassem as pessoas para elas se ligassem, né, nesses aspectos do incorpóreo, que saísse um pouco. Então não é um romance espírita, não é um romance psicografado, é uma ideia que trabalha a espiritualidade muito como consciência, uma imersão na pessoa dela própria e alguns conceitos que ela vai tentando encontrar. Então a ideia é a gente ler o livro e se olhar no espelho. Eu não quero falar muito sobre a história porque as pessoas vão ler. Mas algumas perguntas eu gostaria de estar te fazendo. Quando a gente se fala muito sobre a morte no livro, Sim. Né? Não se usa muito a palavra morte, mas se usa ao mesmo tempo. E quando a gente vai lendo, a gente vai repensando sobre o dia que a gente morrer. É proposital isso? Sim, é extremamente proposital. Você sabe que em algum momento eu simpatizei muito com um personagem que é o padre. Sim. E isso, de uma certa forma, me abriu para entender a espiritualidade de um padre. Sim. Não sei se é só esse em específico, sim, ou se todos, né? Porque eu lembro que quando eu frequentava a igreja, eu era criança, a igreja ficava todo mundo na frente e na lateral do altar ficavam as crianças, e a gente ali fazendo o catecismo e tal. E o padre, ele era muito mal-humorado. e aí um dia, ele falou um palavrão pra gente calar a boca. Eu falei, o padre falou palavrão. E aquilo me indignou, assim, né? Me indignou muito. E durante um tempo eu meio que fiquei de mal dos padres. Depois eu encontrei alguns padres legais e tal. E esse padre, de uma certa forma, ele me trouxe o perdão. Te resgatou. Me resgatou e me trouxe o perdão. O que tem esse padre na sua cabeça? Ele é baseado em quê? Por que essa homenagem? Você diria que o personagem está sendo homenageado, ou você diria que ele só faz parte do contexto? Só para eu entender. Então, as pessoas me questionam se algum personagem aí sou eu, ou tem pessoas reais aí. Não, o personagem principal não sou eu, as pessoas que vivem não são pessoas que eu coloquei aí. Mas ao mesmo tempo são também, porque você vai tirando características de algumas pessoas que você vivenciou, que você passou. Certamente o Padre Jorge, ele tem muito a ver com o Padre Raymond, que está aqui no livro. Sem dúvida, o meu carinho, o meu amor pelo Padre Jorge enquanto espírito, acho que tem tudo a ver. Mas assim, além disso, eu precisava criar um mentor dentro do livro. E eu busquei um mentor da Igreja Católica porque eu vejo assim muito julgamento da Igreja Católica também, Ariel. As pessoas muitas vezes se desfazem e falam assim, não, eu acredito em Cristo, no cristianismo, mas não no catolicismo, porque o catolicismo é isso, aquilo.
Claro, temos a Inquisição, temos tantas coisas que foram feitas durante tantos e tantos anos, mas, por outro lado, tem muita gente boa também, né, envolvida no catolicismo, no umbandismo, no espiritismo, no budismo, em qualquer tipo de religião, né? Então não deixa de ser também uma homenagem aos bons padres, vamos Sim. dizer. E você diria que também tem uma homenagem aos advogados? Por exemplo, quando você fala sobre traição, sobre engano, sobre duas mulheres que se unem para causar um dano, vamos dizer assim, tem a ver com os advogados, tem a ver com uma defesa aos advogados. O que te passou nesse momento? Eu acho que é quase um ataque aos advogados, porque muitas vezes o advogado tem uma certa prepotência de achar que ele sabe tudo e que ele domina e que, enfim, né? E eu estou demonstrando aí que não é bem assim, que as pessoas, o que parece, muitas vezes não é. Né? Então esse pré-julgamento, quando a gente entra num pré-julgamento, quando a gente olha um quadro e já pré-julga aquele quadro, isso é um erro. A gente precisa dar tempo para as coisas, as coisas precisam se solidificar. Você acha que entre o advogado, os advogados e a espiritualidade há uma distância? Não estou falando do teu caso, estou falando de uma forma geral, a gente olhando de fora, a OAB, as pessoas e tal. Eu acho que tem muito materialismo ali, tem muito materialismo. Você acha que tem solução? Em algum momento a gente pode chegar numa evolução da Terra, onde os advogados vão poder ter um outro tipo de comportamento? Olha, Ariel, é o que eu tento passar nas minhas aulas já há mais de 20 anos. Okay. Uma vez eu ouvi de um professor na Argentina, no curso que eu fiz na Universidade de Buenos Aires, o professor ele disse o seguinte: o direito ele é feito para o ser humano, não importa a área, é para o ser humano, e a gente tem sempre que pensar no ser humano, né, que está envolvido dentro daquela questão. Pode ser uma questão tributária, pode ser uma questão administrativa, trabalhista, mas o direito ele é vocacionado para o ser humano. E é essa humanização que eu tento há 20 anos passar nas minhas aulas, passar nas minhas palestras, passar nos meus livros, porque o advogado tem que ter esse componente humanista, mas é difícil. Quando você olha para os seus alunos, você consegue definir aquele que vai ser do bem e aquele que vai usar, eu não usaria essa dicotomia, mas assim, dá para perceber aquele que é mais ambicioso e que busca contratos e causas a qualquer custo e não se importa com o resultado, quer saber só dos honorários mesmo, e aquele outro que, pelo contrário, às vezes passa até necessidades, né? Não tem ali os honorários tão, mas vai firme também. Dá para perceber, sim. Aquele que passa por cima dos padrões de tudo éticos, né? Sim. Se você acha que ele se perde espiritualmente? É fácil, hein, se perder, hein? Porque é a porta larga, né? O Djavan tem uma música que ele diz assim: a luz do grande prazer é irremediável neon. Eu falo isso, já falei em muitas palestras. O grande prazer, ele pisca em neon. Ele está muito grande, né? Eu imagino você andando pela rua em Las Vegas, aqueles outdoors gigantes, né? Isso chama, é a porta larga. Passar por essa porta larga é mais fácil. Você já chegou a pegar um aluno que você vê que ele ia para um lado mais duro da vida e tentar ajudá-lo a vir por um caminho mais espiritual, ou você não... É difícil isso? É difícil quando a gente acaba não tendo tanto contato assim mais aprofundado, né? Alguns têm uma abertura que a gente pode tentar de alguma forma compor, a gente compõe, mas geralmente o contato é um pouco mais efêmero, né? Então a contribuição
para esses advogados que podem estar perdidos, está aqui no livro. Também está aí, E em outros que virão, Falando no livro, as pessoas têm me perguntado como ter acesso. Você poderia falar como que as pessoas adquirem esse livro? Como é que elas podem fazer? Nós estamos colocando a nossa editora no site, né? Estamos terminando de fazer o website para a editora e com isso vender. Mas aquelas pessoas que quiserem ter acesso ao livro, elas podem entrar em contato comigo pelo e-mail rjcapobianco@hotmail.com, rjcapobianco@hotmail.com. Depois a gente coloca no GC aqui embaixo, e quem quiser entre em contato, que nós enviamos para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Logo vai ter a compra online também. Ok. 2 perguntas que eu quero te fazer. A primeira é uma pergunta que eu gosto sempre de perguntar. Às vezes eu estou atendendo assim, do nada eu vou e pergunto isso, as pessoas ficam assim. O que é a vida? Não. A Bujan, lembra? Você gostava e eu gostava também. Nossa, demais. Aquela criatura faz muita falta. Muita falta. Olha, você é feliz? Eu sou feliz. Passo por muitas dificuldades, enormes dificuldades, pode ter certeza disso, mas eu sou muito feliz. Eu estou cercado de pessoas que eu amo, e nada me falta, né? Eu tenho a possibilidade de exercer o meu carisma, ou seja, aquilo que eu preciso fazer, então isso me deixa muito feliz. Se você tivesse que agradecer a essa inteligência, que você pode chamar do que você quiser, de Deus, uma palavra, você diria gratidão, você diria obrigado, ou você diria o quê? Valeu. Ótimo. Então, a segunda pergunta se refere, você já se tornou advogado, professor, escritor, empresário, é espírita mais assiduamente desde 1990. O que vem agora? Quais são seus projetos? O que mais você vai colocar na sua vida? A gente vai construindo, né? A vida é uma construção, é um caminho que a gente vai abrindo e as coisas vão acontecendo, nem sempre igual a gente imagina. Eu cheguei num patamar em que eu sempre na vida trabalhei com criatividade nas defesas, nas aulas, nos livros e tudo mais. Eu acho que eu preciso exercer essa minha criatividade na ajuda às pessoas. Até por isso a gente criou a Top Media, no sentido também de colocar para as pessoas os potenciais que elas têm e que muitas vezes elas não vão atrás. A pessoa pode ser um mecânico de Fusca. Eu falo isso não menosprezando nenhum mecânico de Fusca, mas é que os Fuscas eles já não estão sendo construídos há muito tempo, e tem gente que é especialista ainda no Fusca, ou seja, ele tem uma certa limitação. Mas ele é bom naquilo que ele faz, ele ama aquilo que ele faz, e de repente ele consegue contribuir com as outras pessoas, mostrando o que ele faz, o que ele gosta, e alguém pode se espelhar nele de alguma maneira. Então, o que eu projeto para mim daqui para frente é essa contribuição com as pessoas, seja nos livros, seja nos cursos, ou seja mesmo empresariando, ajudando essas pessoas a se desenvolverem, entrando no marketing digital e sendo conhecidas aí Brasil afora. Perfeito. E qual a mensagem que você diria para um advogado que está começando? Eu diria para ele que ele precisa, primeiro, ele precisa ter vocabulário. O que eu quero dizer isso? A advocacia ela requer um certo jogo de cintura. A pessoa ela não pode simplesmente entender de leis. Ela tem que ter uma cultura um pouquinho maior. Ela precisa ter um vocabulário. Ela precisa entender o mundo. Em outros países, as faculdades de direito só vão ensinar leis nos últimos anos, no terceiro, no quarto ano. Os primeiros anos são básicos para entender, falando de filosofia, sociologia, psicologia.
Então, um advogado, para ele ser um bom advogado, ele precisa entender essas áreas, precisa entender o ser humano, precisa entender como as coisas funcionam para poder se desenvolver e escolher uma área ali. Então, eu acho que é isso, ele precisa de vocabulário. Quando as pessoas falam o advogado do diabo, o que isso soa para você? Me lembra do filme, né, que brilhantemente foi interpretado, o próprio diabo era o Al Pacino, né? Sim. E me lembra do filme, mas é uma expressão que se usa muito, no sentido assim de provocação, né? Então, ó, eu vou fazer agora o advogado do diabo. E se você fizesse isso e acontecesse aquilo, colocando uma forma provocativa, né? Eu não acho que as pessoas vão advogar para o diabo, mas eu acho que muitos advogados vendem a sua alma. Não sei se para o diabo, mas acabam vendendo a sua alma e aí fica difícil. Aí fica difícil. Vendeu a alma, você fica com o quê? Rodrigo, e o professor que está começando, o que você diria? O professor, ele precisa se dedicar, ele precisa pensar que os alunos, eles estão ali para crescer, ele precisa entender o nível dos alunos, ele precisa chegar aos alunos, não são os alunos que têm que chegar no professor, é o professor que tem que chegar nos alunos, né? É esse professor estrela, eu sei tudo e quem quiser que estude para entender o que eu estou falando, esse professor para mim não está com nada. O que está é assim, é o professor que consegue chegar naquela cabeça às vezes um pouquinho mais limitada, mas que vai colocar uma sementinha ali para aquela cabeça um pouquinho limitada melhorar e se graduar. Então aquele professor que está começando, ele precisa se dedicar ao máximo a entender as pessoas e ver os anseios dessas pessoas. Rodrigo, você está se transformando num ótimo escritor. Eu, propriamente, tudo que eu tenho visto seu, eu tenho gostado e tal. O que você diria para o escritor que vai começar, o que quer escrever? Eu acho que o escritor ele precisa se preparar. Ele não pode simplesmente colocar no papel e começar a escrever qualquer coisa. Hoje tem N cursos, assim, por muitos e muitos anos, mesmo já sendo um escritor, desde 2004, já se vão mais de 20 anos, né, sendo escritor. Eu, até o romance, até o livro de poesias, eu ainda não me considerava um escritor na acepção da palavra. Quando esses livros saíram, eu me senti realmente um escritor, mas eles não saíram do dia para a noite. Assim, a construção da história até que foi rápida. A construção de Pelo Espelho demorou alguns meses para eu fazer. Mas, assim, todas as estruturas, tudo isso foi estudado por muito tempo. Eu tenho uma biblioteca que eu tenho pelo menos uns 20 livros falando de escrita criativa, como os autores entendem, como funciona aquilo. E eu fui vendo, fazendo cursos, estudando, me preparando. Claro que você não vai ficar estudando pro resto da vida. Tem uma hora que você tem que escrever. Mas o que eu quero dizer é assim, se prepare o mínimo possível para entender as estruturas gramaticais, entender, né, um storyline ali. Não é difícil, as pessoas têm a sua criatividade, mas não é só criatividade. Precisa ter uma técnica também. Ok. E para o empresário, além de coragem, o que mais você diria? Ele tem que se benzer bastante, porque realmente, aí eu diria para o empresário, Ariel, para te consultar, primeiramente, a primeira coisa que ele tem que fazer é te consultar. Você já passa para ele alguns banhos, algumas assim, coisas, porque ser empresário nesse país não é fácil, não é fácil. E para ser espírita basta existir e sentir, né? Eu sou espírita, sou kardecista de carteirinha, mas eu sou um apaixonado pela espiritualidade. Então, tem uma sessão budista, eu já fui. Tem, assim, Umbanda, já fui, acho legal. Vai ter uma missa de alguém que morreu, eu vou lá. Um casamento na igreja evangélica, eu vou lá, porque eu acho que todos os caminhos levam a Deus. O que a gente precisa é filtrar, assim, algumas palavras, alguns dogmas que a gente pode
absorver, entender e se vai seguir lá para frente. A minha religião, se você me perguntar, eu sou espírita, mas eu sou um espírita budista, eu sou um espírita umbandista, eu sou um espírita mais do mundo, vamos dizer. A gente poderia dizer que você é um espírita que olha para onde tem luz e abre o coração. Seria isso. É isso. Eu vejo você exatamente assim, um coração aberto para coisa boa. Você é um homem que fala bastante, que conversa, mas tem um silêncio muito assim. E eu estou aprendendo a ouvir o teu silêncio, sabe? O que é ouvir o teu silêncio? É prestar atenção na sua fisionomia, prestar atenção na sua respiração, é prestar atenção. Como a gente tem convivido um pouco, está sendo um aprendizado para mim, porque eu não tive filhos, mas eu ajudei a criar os meus sobrinhos, eu tive presente e tal. E eu te considero um pai exemplar, assim. A espiritualidade alcançou teus filhos? Alcançou. Ou vai alcançar? Alcançou. Eu tenho 2 filhos, meus amores, e eles, um é mais velho, já está na faculdade, ele é um pouco mais cético para algumas coisas, mas ele tem uma interioridade, assim, ele tem uma sabedoria, ele é muito velho, né? E o mais novo, ele é todo amor. O mais novo é todo amor. Então, eu acho que a gente conseguiu passar isso para eles. E, claro, cada um no seu tempo vai conseguir chegar também ali no seu caminho. Mas eu acho que a gente, no caminho do materialismo, eles não estão. Isso eu posso dizer. Bom, para a gente finalizar, como é que você define saudade? Saudade, né? Isso é uma coisa assim terrível. Porque a gente tem saudade de muita coisa. Muita coisa. Uma vez o meu avô morreu. Antes do meu pai. Só que eu vivi mais com meu avô do que com meu pai assim presencialmente, porque meu pai se separou da minha mãe e a gente morava junto numa casa no fundo da casa dos meus avós paternos. E eu vivi mais com meu avô. E o meu avô morreu. Foi a primeira grande perda assim, que eu tive. E aí eu pensei, puxa vida, e agora, né? E aí eu, enquanto espírita, pensei, não, mas a vida continua, e logo logo a gente se encontra, tal. Aí eu pensei, mas peraí, não vai ser igual, né? Não vai ser o meu avô. A gente pode se encontrar em outras coisas, outras roupagens, mas não vai ser o meu avô. E aí eu parei e pensei comigo mesmo, e certamente com alguma inspiração, né, de outros espíritos. E aí eu pensei, mas peraí, de tantas existências que a gente já teve, quantas vezes eu já falei essa frase? Essa frase de não vai ser igual, né? Quantas e quantas vezes? E não foi bom lá atrás. Não é bom, não foi bom agora. Vai ser bom no futuro. Então, a gente quer ter as pessoas muito próximas da gente, mas isso é por conta também de uma ansiedade que a gente tem, que as coisas aconteçam muito rápido, né? Então a saudade tem muito a ver com isso, com essa ansiedade. Você fala assim, poxa, queria tanto que fulano tivesse aqui, queria tanto que aquela situação, né, voltasse a acontecer, tal. Eu sinto tanta saudade daquela época. Peraí, eu estava ouvindo um programa seu que você estava falando do poder do agora, né, do Eckhart Tolle, que é um médico alemão, né, radicado no Canadá. É sensacional o Eckhart. Tem muitos vídeos no YouTube. A gente precisa viver o agora. E aquilo que passou, os budistas, eles sequer têm fotografias. Porque nas fotografias eles olham uma cena que não existe mais. E aquela cena, ela vai te recordar coisas boas, mas aquilo já não existe agora. Ou vai recordar coisas ruins que, pra quê? Né? Então eles nem fotografia têm. Eles seguem a vida dali pra frente. É muito difícil isso, mas é um caminho que a gente tenta. Poxa, obrigado, foi muito bom te ter aqui. Então a gente está terminando
o Conversa do Cotidiano, no Janela do Cotidiano, nosso podcast, nosso canal. Quero agradecer, quero dizer a admiração que eu tenho pelo Rodrigo. Quero falar para as pessoas procurarem esse livro. Ele é surpreendente, ele está me surpreendendo. Na verdade, falta um capítulo para eu terminar. Estou com pena, estou com dó de terminar, porque eu fui lendo devagar, eu fui buscando entender, e eu acho que eu cometi um engano. Eu quis entender o amigo e quis entender o escritor, e num determinado momento eu me perdi dos dois e fui comprado pela história. Então, é isso. Gratidão por esse dia, gratidão pelo Rodrigo, gratidão pela existência e principalmente gratidão pelo espelho. Obrigado a todos.